Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Nascentes. Toda segunda-feira, às 20 horas, um vídeo novo aqui no canal. E se você ainda não está inscrito, já te convido a se inscrever e acompanhar. A gente sempre trazendo conteúdo sobre negócios, sobre comunicação, liderança, vendas e desenvolvimento humano. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com esse casal sensacional, que eu já quero começar agradecendo vocês pela presença, por terem aceito esse convite, compartilhar um pouquinho da jornada de vocês aí com a galera. E se você não conhece, eu tô aqui com a Cacau Guima, que é especialista em mentalidade, e com o Alisson Guima, que é mentor e consultor de imagem. E, cara, a gente, quando olha para vocês dois, realmente vê o quanto que o conteúdo é complementar. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui conosco. E eu gostaria de já iniciar com vocês se apresentando um pouquinho mais para a galera. Apresentem aí um pouco da história de vocês, do trabalho de vocês. Vou começar com a Cacau. Fica à vontade para poder se apresentar. Obrigada. Eu sou a Cacau Guima, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Sou especialista em mente e mentalidade. Eu gosto de contar a minha história, não inteira, né, gente? Eu vou trazer da pandemia para cá, porque eu estudava desenvolvimento pessoal para mim. Então eu me desenvolvia muito, estudava, eu gostava de aplicar isso em mim e crescer na minha vida. Quando chegou a pandemia, eu estava muito bem. Eu já até contei essa história, né, algumas outras vezes. Eu estava super bem, então tinha as reuniões online, todo mundo sofrendo, trabalhava no mundo corporativo, todo mundo sofrendo nas reuniões, enclausurados, ninguém estava assim, né, todo mundo meio com medo, não sabia o que ia acontecer na pandemia, com aquele lockdown, e eu tava super feliz, eu tava até com vergonha de tão bem que eu estava. Eu falei, gente, ou eu sou louca, ou eu sei alguma coisa que as pessoas não sabem. Eu falei, eu vou começar a compartilhar meu conhecimento, porque com certeza é o trabalho, né, o meu mindset, alguma coisa em mim tá diferente, que eu tô super bem, levando isso muito bem. E aí, eu deixei de ser aquela rede pessoal fechada, meu Instagram, eu abri e comecei a compartilhar meu conhecimento. E o feedback, as pessoas começaram a falar, eu precisava ouvir isso, nossa, você dá curso, você dá workshop, mentoria, palestra, todo mundo deu tanto feedback positivo, eu falei, era isso que as pessoas precisavam, realmente muito é o que faz a diferença. E eu comecei a compartilhar, e aquilo começou a arder dentro de mim, né, como um propósito. Então, eu gostava muito do meu trabalho, eu trabalhava na ONU, porque eu moro na capital do país, Brasília, então a ONU nos países fica nas capitais. E eu amava meu trabalho, o lugar, as pessoas, o que eu fazia, só que aí eu comecei a fazer em paralelo esse trabalho, né, nas redes sociais, e começou a arder. Ano retrasado eu falei, eu não tô conseguindo fazer nenhum bem, porque ou você se dedica a um ali, eu sou muito 100% entregue àquilo, eu gosto de me dedicar. Legal. E ajudar, né, as pessoas, ver que elas estão se transformando, começou a arder muito mais como um propósito. Então, ano passado, eu queimei os barcos e fiz disso agora a minha carreira. Vai ser totalmente voltada para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, eu trabalho com isso, né, dar mentorias, palestras, cursos para ajudar as pessoas a se desenvolverem, terem esse mindset para alcançar os resultados que elas querem. Porque primeiro a gente tem que se tornar, né, a pessoa capaz de alcançar o que a gente quer. Então a maioria das pessoas quer fazer. Uai, por que eu não estou alcançando os resultados que eu quero? Porque você pode não estar fazendo direito, você pode não ter o que é preciso, as habilidades, né, o conhecimento. Então primeiro você tem que se tornar aquela pessoa capaz e depois você faz o que é preciso para alcançar o que você quer. Nossa. Essa foi a historinha curta. Sensacional. Pessoal, percebam o quanto que a nossa história, a nossa voz tem poder. Muito. Isso que a Cacau trouxe é fenomenal, porque eu gosto muito de trazer isso com os treinamentos e com as mentorias, que é justamente mostrar pra galera o seguinte, cara, valoriza a sua história, valoriza a sua jornada. Às vezes a gente quer esconder partes da nossa história, e é normal, todo mundo tem alguns capítulos que você não se orgulha tanto, faz parte, a gente tem quedas na vida. Mas é isso que quando você se apropria, quando você cicatriza essa dor, e é esse ponto que vai fazer você transformar outras vidas. Parabéns, Cacau. Perfeito. Nós somos exatamente aquilo que vivemos, né? O nosso passado foi o que nos construiu e nos trouxe até aqui. Portanto, eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre o que já passei, né? Excelente. Inclusive, já aproveita, Alisson, já se apresenta aí pra galera. Só peguei um gancho. Para quem não me conhece, eu sou Alisson Guima.
eu faço um trabalho de consultoria e mentoria de imagem pessoal e pegando um gancho e falando sobre a questão da Cacau, a influência dela sobre o meu trabalho e sobre o que nós estamos realizando. A gente tem um produto chamado a imagem de sucesso de dentro para fora. Por quê? Tudo começa pela mentalidade. Se você não está preparado para sustentar aquela imagem, dificilmente você utilizará ela uma ferramenta de comunicação da forma correta, né? Eu tenho 45 anos, venho fazendo esse trabalho ao longo da minha vida, trabalho com moda desde os meus 18 anos, então se você calcular aí é um pouquinho de estrada, né? Eu já saí da experiência, eu costumo dizer. E venho fazendo um trabalho direcionado com homens que me procuram dizendo, Alisson, eu preciso melhorar a minha imagem. A gente estava conversando ali antes, eu estava te falando um pouquinho, né, de como está o processo. E pessoas pensam que é apenas sobre a vestimenta. E eu costumo dizer que a vestimenta é apenas a cereja do bolo. Uhum. Se você não trata as pessoas da forma correta, né, trata do comportamento, a linguagem corporal, que eu sei que você é especialista nisso também, você acaba deixando a desejar. Às vezes é um produto muito bem embalado, quando você abre, infelizmente, o conteúdo não condiz. Então, eu costumo dizer que o Alisson Guima é um vencedor, né? Porque é aquele que venceu a dor. Então, eu já venci a dor várias vezes. Sou pai de 6 filhos, né? Tenho uma caminhada como pai, como papai, sou orgulhoso disso. Inclusive, um beijo para os meus filhos. E quero dizer que eu sou um apaixonado pela vida, né? Já me perguntaram, Alisson, mas você é constante naquilo que você faz, dificilmente eu te vejo triste. Quando você pratica a gratidão, não é que eu não sinto tristeza, mas quando você pratica a gratidão, você entende que você tem os braços, as pernas, você tem a mente sã, você tem a oportunidade de realizar, fazer algo diferenciado, com certeza a depressão, a tristeza vão embora. Portanto, eu sou um apaixonado pela vida, amo fazer o que eu faço, e costumo dizer que eu me divirto fazendo o que faço. Que bacana, que bacana. E isso que você trouxe é interessante porque é o olhar, né? E quando a gente pensa na forma de olhar, está diretamente relacionado com mentalidade, né, Cacau? Totalmente. E como é que é para vocês essa parte de explicar algo para a galera que é intangível? Quando a gente fala de mentalidade, a pessoa fala, besteira, isso tá na moda. É clichê. Eu falo, nada entra na moda à toa e nada se torna clichê à toa. Perfeito. Alguma verdade existe nisso. Só que é difícil da gente tangibilizar. Como é que é pra você? Como que você trabalha isso com os clientes, Cacau? Por favor. Assim, na mentoria, eu desenvolvi o método meu, né, gente? Eu fiz, nessa minha jornada pessoal de transformação, eu fiz uma formação com o Bob Proctor, não sei se você Nossa, sabe. que legal. Bob Conheço. Proctor, pra quem não sabe, né, aquele senhor do cabelo branco, da Lei da Atração, do filme O Segredo. Então eu tive essa oportunidade, antes dele morrer, ele faleceu depois da pandemia. Eu tive muita sorte, que eu fui da última turma de formação, ele foi o meu mentor. Que legal. E eu fiz outros cursos, fiz também no Brasil outras formações, fiz alguns cursos rápidos com o Tony Robbins e pegando tudo isso que eu aprendi, que eu apliquei em mim. Eu sempre falo, eu não gosto de ensinar algo que eu só estudei na teoria, eu sempre aplico em mim. Então eu construí um método meu, que é da minha mentoria, o meu método, com tudo que eu vi, o que eu acredito que dá certo, eu apliquei em mim. E eu começo exatamente pelo que o Alisson falou, gratidão. É um exercício fácil, a pessoa vai começar, já vai colher resultados e ela vai começar a acreditar a partir daí. Porque como o Alisson falou, a gratidão, ela coloca a gente num estado de abundância, estado positivo. Você enxerga as coisas boas que você tem. Porque você é obrigado. Primeiro você começa ele consciente, né? Uhum. 3 coisas pelas quais eu sou grato. Você tem que ficar lembrando. O que eu tenho de bom na minha vida? Pelo que eu posso ser grato? E todo dia você praticar aquilo, você começa a enxergar que você tem muitas coisas boas. Que você já conquistou muitas coisas. Então a gente tem a tendência, né, a ver o negativo, achar que a vida é horrível, tá tão difícil, nossa, que problema. E você deixa de enxergar as coisas positivas. Então, começando pela gratidão, todos os dias praticar isso vai começar a mudar exatamente o seu estado mental, te colocando nesse estado vibracional da frequência positiva, da abundância, e você vai começar a enxergar outras coisas boas ao seu redor. Então, tudo começa assim, com esses exercícios mais fáceis, a pessoa vai colhendo ali os resultados, e ela vai falando, nossa, e não é que é verdade? E ela começa a acreditar. Porque tudo
é possível desde que você acredite. Eu falo que a única coisa que torna algo impossível é você não acreditar. Se você acredita, você consegue fazer o que você quiser, mas você tem que primeiro acreditar naquilo. Tudo começa exatamente com as nossas crenças. Então, você vencer essas crenças limitantes, né? Mudar isso para histórias que te fortaleçam, que te façam colocar crenças fortalecedoras, né, em você, positivas, e que você acredite que você é capaz daquilo, aí tudo se torna possível. Aí você consegue fazer o que é preciso para alcançar o que você quer. Excelente. Nossa, sensacional. É isso, E pessoal, ó, para deixar claro, eu sei que tem gente que tem preconceito com coaching, tem preconceito com PNL, com um monte de coisa. Eu não tô nem aí pro seu preconceito. A gente foca em resultado. Perfeito. Tem vários estudos da psicologia, da neurociência, que comprovam os benefícios de você ter um diário da gratidão, por exemplo. Sim. Então isso que eles estão trazendo não é somente um aspecto de porque eu acho que isso é bom, porque a positividade. Não, isso é ciência. É ciência. Está comprovado cientificamente. Desculpe. Não, que isso, pode falar. Na neurociência mesmo, aproveitando o seu gancho, eles fizeram, né, várias pesquisas, estudos. Se algo acontecer aqui no mundo real, vai ativar certas áreas do cérebro, porque você vai reagir àquilo que já aconteceu. Se você estiver em um ambiente controlado, imaginar aquela história acontecendo como se fosse real, vai ativar as mesmas áreas do seu cérebro. A gente não está falando mais só de mente, mentalidade, abstrato, não, gente. É seu cérebro, o órgão que você tem aqui dentro da sua cabeça. Então, se você sofreu um acidente de carro, vai ativar certas, né, áreas. Se você imaginar que está sofrendo um acidente de carro, vai ativar as mesmas áreas do seu cérebro. Então, tudo parte aqui, ó. Se você imaginar uma história, o mentiroso, quando conta uma história várias vezes, não só as pessoas acreditam nele, quem começa a acreditar na própria história? É verdade. O mentiroso acredita na própria história, porque ele contou tantas vezes aquela mentira que ela se torna real. Nosso cérebro, nossa mente, ela não sabe diferenciar uma história real de uma história imaginada. Então, quando você conta várias vezes uma história de capacidade limitada, né, de que você pode, que você acredita naquilo, com o passar do tempo, você realmente começa a acreditar e você se torna aquela pessoa. É dessa forma. É tudo aqui, ó. Tudo começa aqui, ó, de dentro para fora. Muito bom, muito bom. É bem real. E pegando exatamente esse exemplo, né, Cacau? Você que tá aí, cara, imagina, pega uma lembrança de uma situação negativa que você teve e observa os seus sentimentos. E pega uma lembrança de uma situação positiva que você teve e observa os seus sentimentos. Você vai ver que realmente vai despertar algo que vai mudar a sua fisiologia. Você talvez mude a sua expressão facial. Postura. Tudo por conta do imaginado, da lembrança ali naquele caso. Então vai estar diretamente conectado. Perfeito. E quando a gente fala da gratidão, não é simplesmente você ficar, gratidão, gratidão, gratidão. Não é simplesmente verbalizar. É sentimento. A Cacau trouxe um ponto aqui que eu quero destacar, que é a frequência vibracional. Tudo é energia, gente. Tudo é energia. E o sentimento, ele está diretamente relacionado com isso. Não é somente gratidão. Não, é você sentir aquilo. Até que chega uma hora que se torna um hábito realmente, né? Sim, se torna um hábito. A gente vibra, né? Tudo que é vivo vibra numa certa frequência. Como se fossem as ondas, né, do rádio, que você não tem que sintonizar no rádio na rádio que você quer. Então a gente também, todas as coisas, se você estiver vibrando numa frequência aqui embaixo, você quer um resultado que está aqui em cima, você não vai alcançar esse resultado. Você não está atraindo aquilo, você não está fazendo o que é preciso para alcançar aquilo, porque você tem que se colocar na mesma frequência. Então se você estiver numa frequência negativa, como você vai alcançar algo positivo? Porque é isso, nossos sentimentos, nossa energia, tudo vibra numa frequência. Então se você não mudar aqui, é porque os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos geram comportamentos e ações, e esses vão trazer os resultados que você quer. Então, excelente. Se você não estiver pensando no que você quer, né? Primeiro você imagina, cria na sua mente. Aí você começa a pensar aquilo, aí você começa a sentir de acordo com o que você está pensando. Esses sentimentos vão ser colocados em ação, vão se traduzir nas suas atitudes, comportamentos e ações. E são essas que vão construir o que você quer e vai trazer aquele resultado para você. E aí as pessoas não entendem por que eu estou fazendo e não estou alcançando. Porque você está exatamente... Você pode até querer uma coisa, mas ali no fundo você está sentindo outra. Então fica essa incongruência e uma coisa positiva com a negativa, elas se anulam. Então não adianta você racionalmente, não, eu quero, mas ali no fundo não é o que você está sentindo, você não consegue.
Cacau, é que nem aquela história das pessoas que fazem um negócio e falam, mas eu tô fazendo tanto e não tô tendo resultado. Cara, mas tu tá fazendo de má vontade. Não vai dar certo, porque você tá fazendo, mas o sentimento por trás não tá energia, correto. Não tem energia. E eu quero trazer um ponto aqui. Eu tive a oportunidade de fazer uma formação com o T. Harv Eker, que é o autor do Segredos da Mente Milionária. Se chama Quantum Leap, significa salto quântico. E adoro. ele... Você já leu o U Square, daquele livro Você ao Quadrado? Não. É de salto quântico, depois eu vou passar. Pô, legal. Ó, já fica a dica aí, galera. Muito bom. Eu não sei se tem tradução para o português, né? Vai chamar Você ao Quadrado, é U Square em inglês. Legal. Não, mas se não tiver, o povo aprende a ler inglês. Tem que aprender, hoje em dia é básico. Isso aí. Que tem a ver com a frequência que a gente falou. Você não precisa seguir... As pessoas têm mania de seguir um caminho linear, né? Elas acham que tem que ser um passo atrás do outro, aquele crescimento linear, e o pensamento tende a ser linear. Sendo que a gente pode crescer exponencialmente. Exato. Que é exatamente isso. Exatamente. É você dar o salto quântico. É crescer exponencialmente. Muito bom, muito bom. E aí, o que é o ponto-chave que eu queria trazer do T. Harv Eker? Ele fala muito isso. Pensamentos geram sentimentos que levam a ações e as ações geram resultados. Eu sempre complemento falando o seguinte. As nossas ações mais rotineiras se tornam hábitos e os nossos hábitos trazem os resultados. Exato. E aí a gente vê o quanto que a mente influencia no corpo. E o corpo influencia na mente também, né, não, Alisson? Sem dúvida. O poder da imagem. Sem dúvida. Conta da sua transformação da pandemia para cá. Na verdade, interessante. pegando o gancho do que esses dois especialistas estão falando, né? Eu gosto de sentar em mesas onde você escuta mais do que fala. E hoje o meu foco mesmo de vir aqui foi ver esses dois gigantes falarem sobre essa questão da mentalidade. E eu sou fruto disso, né? Em 2020, eu tive a grata atitude, né? Passei por alguns capítulos um pouco mais sombrios, mais difíceis da minha vida pessoal, né? Todo mundo sabe que é antes da pandemia, pós-pandemia, e eu tive a atitude de me desenvolver como pessoa também. Já vinha fazendo esse trabalho, mas a minha vida sempre foi muito acelerada, muito trabalho. Como eu falei, eu sou pai, né? E já tive momentos em que fui eu e os meus filhos ali, aquela batalha de vida, e eu não tirava muito tempo. Não é que não tinha, né? Costumo dizer que todos nós temos tempo, sim. Basta gerenciá-lo. Todo mundo tem 24 horas no dia. Se você gerenciar, você vai ter tempo para fazer tudo que você quiser. E eu me posicionei e comecei a me desenvolver. Como? Estudando, lendo, procurei as pessoas que eu tinha magoado, procurei as pessoas que me magoaram, me consertei com todas elas e comecei a dar uma rotina de desenvolvimento. Eu costumo dizer que é a rotina do campeão. Hoje eu compartilho isso com os meus clientes. Qual é a rotina do campeão? Primeiro de tudo, você precisa se abastecer a sua mente. Acordou, abastece a mente. Depois de abastecer, você compartilha. E eu venho fazendo isso diariamente. Quem me segue nas redes sociais, quem me acompanha nas mentorias presenciais, as pessoas que me cercam sabem que eu falo muito sobre isso. Além de receber, você tem que compartilhar. Senão você se torna um obeso mental. Então, pegando o gancho do que você falou, eu sou fruto do desenvolvimento pessoal e tenho a honra e o prazer de ser casado com esta mulher que é o primeiro mentorado. De certa forma me auxilia muito, me dá muita dica, e ela fala muito sobre essa questão no sentido de, não é que ela vive me criticando, me repreendendo, mas ela, com certeza, conviver com a Cacau agrega muito no meu processo, pois eu sou grato pela sua vida e falando sobre o que você falou, Guilherme, a questão da imagem, eu costumo dizer para os meus clientes que o cara fala, eu vou deixar essas roupinhas aqui de ficar em casa, um exemplo, né? Aí eu falo assim, a roupa de ficar em casa, quando você se olha no espelho com essa roupa de ficar em casa, o que você sente? O que você pensa? Volta aquele velho eu, né? Aí eu falo pro cara, se você mesmo não acredita em você, quem vai acreditar? Portanto, você tem que estar apresentável, sim. Tanto dentro de casa, os primeiros a acreditar em você tem que ser você e os seus familiares. Né? E ali você está apresentado, só vou estar de terno em casa? Não. Existem peças que são, a gente pode falar mais sobre isso no nosso próximo bate-papo, peças que são coerentes para você estar dentro de casa, para ser o anfitrião,
para fazer uma reunião online, né? Eu falo muito sobre essa questão do home meeting. Então, assim, em casa e fora, você tem que ser congruente. Aquilo que Muito você bom. pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz. As pessoas percebem e vai te gerar conexão com essas pessoas. Excelente, Alisson. Até porque, pessoal, a gente tem diferentes tipos de linguagem. E a linguagem comportamental ela é muito forte. Se o seu comportamento não for coerente com o que você fala, esquece. Ele vai negar tudo que você está trazendo verbalmente. Torna-se um fake, as pessoas percebem e você acaba gerando esse ruído e afastando, né, até os seus objetivos, os seus resultados, né? Que é o nosso principal foco. As pessoas acham que a imagem comunica o tempo inteiro, que é o principal ponto que o Alisson já traz para os mentorados dele. Na hora as pessoas pensam que é o quê? Roupa. Mas a imagem é o que você falou. O seu corpo está falando, suas atitudes, comportamento, o jeito que você se mexe, o tom da sua voz, a velocidade com que você fala. Então não é conteúdo que está aqui, mas tudo que está indo para o mundo exterior está comunicando o tempo inteiro. Então se não está congruente, tem alguma coisa errada ali. E as pessoas percebem. Isso passa, gente. A imagem é o que chega primeiro, né? Então, isso passa para as pessoas antes que você até consiga botar o que você tem aqui na sua cabeça para fora. Que legal. E, Cacau, você morou um tempo fora do Brasil, né? E eu queria que você trouxesse para a galera um pouquinho do que você enxerga de diferença de mentalidade do brasileiro. Na sua visão, como especialista mesmo. O que você enxerga que a gente precisa mudar na mentalidade do brasileiro como sociedade mesmo, para a gente poder ter saltos de crescimento? Assim, o que eu enxergo muito eu morei na Inglaterra, gente, na Europa, né? E sempre viajei muito para fora, estudei em escola americana e realmente, gente, a diferença está aí, está na mentalidade, porque é um povo, né, mais desenvolvido, cresceu mais, e por que a gente não? Eu acho uma palavra muito feia, mas a gente ouve falar tanto, né, daquela síndrome do vira-lata, que eu acho horrível falar que a gente tem isso, mas falta exatamente essa crença, acreditar, porque o Brasil é um país gigante, é quase um continente, o tanto de recursos que a gente tem aqui. A gente tinha tudo para dar certo, porque não dá. Não é problema de recurso. É a mentalidade do povo, é a nossa cultura. Você acha que, de certa forma, isso está ligado à paternidade? Paternidade que eu digo é raiz, é cultura, é você saber de onde você veio, para onde você vai, ter isso muito bem definido. Você sente falta isso no nosso povo? O que você pensa sobre isso? Não sou entrevistador, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. É engraçado, isso vem desde que o país é descoberto, né? Mas se a gente pensar que os Estados Unidos também fica nas Américas, a Europa é o continente mais antigo, mas que todo mundo das Américas foi conquistado por europeus. E por que nós somos diferentes? Você começa a acreditar que eles mudaram alguma chave neles que a gente não mudou. Então, eu acredito piamente que é questão cultural, é questão de mentalidade, da gente acreditar mais na gente, que a gente é capaz. Mas, graças a Deus, eu acho que essas chavinhas foram viradas na pandemia. O desenvolvimento pessoal cresceu muito no nosso país, né? Tem muita gente grande e boa falando sobre isso, se dedicando a ensinar isso. Eu acho que isso está mudando. Mas nós somos, como eu falei, um país continental. Então, assim, até isso mudar requer tempo. Nós temos que ser semeadores, né? Exatamente. Nós que estamos se desenvolvendo, a gente está atraindo pessoas. Diariamente, pessoas me perguntam, né? Alisson, todo dia você está com pessoas diferentes. Como é que você faz para que isso aconteça? Eu costumo dizer que você se torna um imã. Quando você tem o conteúdo, quando você está se preparando, pessoas que estão na mesma frequência, na mesma página do livro que você, elas vão te procurar para estarem com você. Então a gente tem que ser semeador de crescimento. Onde estivermos falando sobre isso. E mesas que não estão falando sobre isso não são mais mesas para nós. Muita gente, poxa, Alisson, eu queria caminhar com você. Você percebe que a pessoa não está mais naquela frequência e, infelizmente, a gente não consegue caminhar junto mais. Nossa, muito bom. E, Cacau, você trouxe um ponto que eu achei muito bom, que é o seguinte, de novo, está diretamente relacionado com a nossa história. É a questão da gente honrar a nossa ancestralidade, honrar quem veio antes. E culturalmente, pensando no país, no Brasil,
cara, a gente sempre trata com desdenho os portugueses. Ah, porque eles vieram com as caravelas e pegaram tudo que tinha do Brasil e levaram. Gente, isso faz parte da história. A gente tem que honrar, porque, querendo ou não, tá na nossa ancestralidade. Sim. Nós temos descendência, né, disso. Então, muito bom essa questão de querer realmente vencer, de ter uma mentalidade de acreditar que é capaz de vencer. Pessoal, eu falo que toda conversa boa passa rápido, né? E a gente já tá tempo pra gente, né? Deixa eu fechar só com uma frase, esse pensamento, gente. Claro. Você não pode mudar o seu passado. Eu tenho essa notícia. Você não pode mudar o que aconteceu. O que você pode é ressignificar isso. Boa. É do presente pra frente, gente. É agora pra construir o futuro que você quer. Então não adianta ficar, porque os portugueses, porque roubaram, porque... O passado aconteceu, é história... É aquilo que tornou a gente quem a gente é. O que a gente pode fazer de melhor com o que aconteceu? Como que a gente usa isso a nosso favor para agora, no presente, construir a vida que a gente quer, ser quem a gente quer ser, né? Construir aquele futuro, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Uhum. Você vai ficar parado, chorando e reclamando do passado, ou você vai assumir a responsabilidade pela sua vida, né? Assumir a direção, o controle da sua vida e vai escrever a história que você quer. Protagonismo. Não a história que passou, é ser o protagonista da sua história. Escritor, diretor, roteirista e protagonista da sua história. Excelente, excelente. Muito bom. E pra gente fechar, tem um ponto que eu gosto sempre de trazer aqui, que é o seguinte. A gente falou sobre a questão do comportamento, da coerência, da história, e eu percebo o seguinte, não tem como eu dissociar quem eu sou profissionalmente de quem eu sou como pessoa. Vida pessoal e profissional. A gente separa tempo, mas em essência eu sou a mesma pessoa. Então eu queria que vocês compartilhassem um hábito ou um comportamento que vocês tenham e que vocês enxergam, coisa da vida pessoal, que vocês enxergam que influencia diretamente, de uma forma positiva, nos negócios. Pra mim é complicado, porque eu vivo o que eu falo, então tá tudo assim. Eu pratico a gratidão todos os dias. Eu gosto de correr na rua, então a corrida é minha terapia. Legal. E é nesse momento que eu uso. Você fala sobre algo que a gente pratica junto? Pode ser individual também, separado. Individual. Para mim, o que a gente pratica junto, que gera muito resultado e que inclusive está intimamente ligado ao desenvolvimento pessoal, mentalidade e atividade física. Uma coisa que a gente ama fazer e a gente gosta de fazer no mesmo horário. E nesse horário, geralmente, o cérebro está oxigenado e ideias surgem, a gente compartilha e o crescimento é grande ali. Então, a atividade física pra gente a gente compartilha bastante esses momentos, né? Para incentivar as pessoas a fazer exercício físico. E também a gente tem Deus, né, gente? Nós somos cristãos e a gente ora muito, a gente estuda a Bíblia. Momento de comunhão. Isso também é uma coisa pessoal, mas que nos acrescenta assim, enormemente, exatamente nesse nosso propósito de ajudar as pessoas. A parte espiritual. Excelente. Eu tenho feito essa pergunta para todo mundo que senta aqui. E você que está aí de casa, você consegue perceber que existem padrões. Inevitavelmente, as pessoas trazem pontos como atividade física, conexão espiritual e leitura. Sim. Esses 3 pontos, eles estão diretamente relacionados. Então já coloca aí na sua agenda para você implementar isso na sua rotina também. Pessoal, que honra ter vocês aqui. Já fica o convite para vocês voltarem depois, para a gente conversar mais, aprofundar mais também na questão da imagem pessoal. Perfeito. Vamos isso separar é muito importante. Para isso. Isso. Excelente, excelente. E eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Obrigado, Cacau. Fiquei feliz de você ter aceitado. Obrigada. Edson, brigadão mais uma vez. O link dos perfis deles estão aqui na descrição. Vai lá, segue, acompanha o trabalho deles, que é sensacional. E se inscreve no nosso canal, que toda segunda-feira, às 20 horas, tem um vídeo novo aqui para você. Deixa aqui o seu like e compartilha com outras pessoas que precisam ter acesso a esse conteúdo aqui. Você vai estar semeando o crescimento na vida dessas pessoas. Agente de transformação. É isso. Muito bom. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.